meninas! Sejam todas bem-vindas mais uma vez para nós estudarmos um pouquinho mais sobre a palavra do Senhor e continuarmos falando aí sobre esse assunto que nós descobrimos que é um assunto gostoso, que é um assunto leve, que é o assunto do juízo. E hoje nós vamos falar sobre a hora do seu juízo. E esse seu juízo aí tá com letra maiúscula, né? Então, quem é que está sendo julgado? Antes da gente começar a estudar, falar sobre esse assunto, eu gostaria de convidar você, Ivete, para fazer a oração para nós. Grande Pai que estás no céu, que está nos céus, nós te agradecemos imensamente pelo privilégio que nós temos de ter a tua palavra, para nós estudarmos, para aprendermos mais de ti e para sabermos também qual é a tua vontade para a nossa vida. Nos abençoe agora e nos ilumine com teu Santo Espírito. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, como eu falei, nós vamos continuar tratando sobre o juízo, e eu gostaria de iniciar lendo o verso que está em Romanos 13, no capítulo 13, nos versículos 11 e 12, e diz assim: E digo isto a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e o dia vem chegando. Nossa, quando que começa? O que está chegando? Que dia? Do que está falando? Ivete, vou começar com as perguntas. Vocês viram que eu gosto de fazer um monte de pergunta, né? Jogo a bomba no colo de vocês e aí vocês vão ter que dar um jeito aí de desativar essas bombas. Então, Ivete, conta pra gente, quando que começa esse juízo? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. É muito engraçado, assim, né, Débora? Porque o livro do Apocalipse, apesar dele ser um livro fácil, ele só se torna fácil depois que a gente estuda. Eu não sei se você dirige, mas quem dirige sabe disso. Quando a gente começa a aprender a dirigir, eu lembro que quando eu ia daqui na casa da minha mãe, que deve dar uns 2 quilômetros, eu chegava lá e falava assim: nossa, parece que eu carreguei o carro nas costas, de tão cansada que eu chegava. Mas depois, né, com a prática, hoje é uma coisa tão leve, né? Dirigir às vezes até terapia, né? Você relaxa, enfim. Então eu penso que o livro do Apocalipse ele precisa ser estudado. Ele não é um livro difícil, mas ele requer estudo. Lembra do jovem rico quando foi perguntar para Jesus: Senhor, o que farei para ter a vida eterna? Jesus diz para ele assim: ó, o que diz os mandamentos? Então Jesus cobrou dele que ele soubesse o que estava escrito. Então nós também, como povo de Deus, nós temos que estudar a palavra de Deus. Guilherme Miller, que era da Igreja Batista, ele ficou 8 anos estudando um versículo de Apocalipse, de Daniel. Sabe qual foi? Daniel 8,14. Ele ficou 8 anos estudando Daniel 8,14. E eu fico pensando, não tinha internet, não tinha Google para ele pesquisar, né? Ele só tinha ali um comentário bíblico, um outro livro de apoio, mas ele tinha interesse em conhecer as verdades da Bíblia. E nós também devemos ter esse interesse, estudar o livro de Daniel, como a Nádima colocou a semana passada, né? Complementando aí o livro do Apocalipse. Porque é importante nós conhecermos sobre o nosso passado, sobre o nosso presente e sobre o que está por vir, o futuro. E o livro do Apocalipse, o livro de Daniel, ele fala muito de 2.300 tardes. E aí, o profeta Daniel, quando teve essa visão, ele mesmo se perguntou assim: mas quando começa? Quando eu começo a contar 2.300 anos? Quando que isso acontece? Então, era essa também a pergunta de Guilherme Miller, por isso que ele estudou tanto, né? Então, 2.300 tardes e o santuário será purificado. Que santuário? A gente sabe que lá em Êxodo, Moisés recebeu de Deus a incumbência de construir um santuário aqui na terra, de acordo com o modelo que ele viu. Se ele viu um modelo, é porque tinha um santuário no céu. Então, ele constrói o santuário aqui, vou falar de uma forma bem rápida, para você que não sabe, assim, não estudou ainda sobre o santuário, é só para pegar um fio da meada. Aí tem o santuário que tinha o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. E o povo de Israel, o israelita lá, quando cometia um pecado, pegava um animalzinho, levava até o pátio.
o sacerdote lhe dava um cutelo, que era uma faca, ele matava o animalzinho, ele viu o animalzinho morrer, ele sofria com aquilo, sentiu o peso do seu pecado ali, e aí, simbolicamente, o seu pecado era transferido, ele saía do israelita e passava para o animalzinho que ele trouxe. O sacerdote trazia uma vasilha, pegava aquele sangue derramado e levava lá para o lugar, pro lugar santo, né? E uma vez por ano, o israelita ia embora, o pecador ia embora, mas a marca, o registro do seu pecado ficava ali. Somente uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para fazer a purificação, para limpar aquele santuário. E aí ele entrava lá, estou falando de uma forma bem rápida e simplista, né? O sumo sacerdote entrava lá no lugar santíssimo, esperava Deus responder que realmente aceitava o pedido de perdão daqueles pecados, e então ele saía dali, o povo, todo mundo no pátio esperando a resposta de Deus, e ali ele saía, então abençoava aquele povo, né? Dando a bênção ali, dizendo que Deus aceitou ali o pedido de perdão pelos pecados. E aí o povo ficava tão feliz que fazia uma festa que durava 7 dias, que era a festa dos tabernáculos. Então agora, vamos para a visão de Daniel, vamos entender agora lá Daniel. Daniel diz que a purificação do santuário, que as 2.300 tardes e manhãs, e a purificação do santuário. E aí ele queria entender, puxa vida, mas quando que se dá isso? Lá para o povo de Israel, esse dia, dia da expiação, que acontecia uma vez por ano, acontecia sempre no 10º dia do 7º mês. Não é 10 de julho, tá, gente? É 10º dia do 7º mês, calendário dos judeus. Nosso calendário é gregoriano. Mas grava essa data aí que você vai poder precisar dela depois. Então, nesse dia, uma vez por ano, que o sumo sacerdote entrava lá no lugar santíssimo para realmente apagar os pecados. Aí, Daniel 8, aliás, tem uma outra partezinha muito interessante dessa história. Nesse dia, trazia-se, né, quando eles faziam uma vez por ano o dia da expiação, trazia-se um bode, 2 bodes e um carneiro. O carneiro, o cordeiro, né? O cordeiro era morto e o bode era jogado à sorte. Um era solto no deserto e o outro sobrevivia. A Daniel 8 começa falando desse cordeiro. Olha que interessante. Começa falando desse cordeiro e do bode. É uma briga entre o cordeiro e o bode, simbolizando aí, quem sabe, o dia da expiação, quando o sacerdote aí saía e dava a bênção para o povo. Daniel 8,14 diz assim, olha, eu quero ler com vocês, que é o verso que Guilherme Miller tanto estudou. Um período de 2.300 tardes e manhãs, então o santuário será restaurado. Esse santuário não é o da terra, porque o da terra simbolizava Cristo, e quando Jesus veio e morreu, já não precisava mais matar o cordeirinho. Tudo que Daniel ouve da mensagem no capítulo 8 é explicado no capítulo 9. E aí vem a resposta em Daniel 9:25. Aqui está o que você precisa entender. Desde o momento em que a ordem for dada para a reconstrução de Jerusalém. Então as 2.300 tardes e manhãs começa quando vira a reconstrução de Jerusalém? É isso? Ótimo. Se você for lá para Esdras, você vai ver que o rei Ciro, ele dá uma ordem para a reconstrução de Jerusalém. Depois nós temos um outro documento do rei Dario, e por fim do rei Artaxerxes. E aí esses documentos são cumulativos, então entende-se que começaram a reconstrução de Jerusalém no ano de 457. Como era antes de Cristo, esses anos são decrescentes. Então terminou a reconstrução de Jerusalém em 408. Isso antes de Cristo. Se terminou a reconstrução de Jerusalém em 408, e o anjo diz que desde o momento em que a ordem for dada para a reconstrução de Jerusalém até a vinda do líder ungido, haverá 7 semanas, então é aí que a gente tem que começar a contar. Então a gente começa a contar a partir dessa história. Isso aqui é fato histórico, viu, gente? Você pode ir lá em livros de histórias que você vai ver sobre a reconstrução de Jerusalém. Daniel, ele estava na Babilônia, estava como cativo. E olha que interessante, no mesmo momento que começa a contar as 2.300 tardes e manhãs, é no mesmo tempo em que começa a contar as 70 semanas. O que eram as 70 semanas? Olha lá no verso 24, Daniel 9:24.
70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade. Se ele está falando para Daniel, ele está falando que as 70 semanas é para o seu povo. Quem era o povo de Daniel? Os judeus. Então, as 70 semanas se referiam ao povo judeu, Deus dando oportunidade a eles. Eles tinham que fazer 6 coisas aí para continuar sendo o povo de Deus, não é? Arrancar o crime da raiz, estabelecer justiça, conter a rebelião, enfim. Então, essas 70 semanas, que começa junto com as 2.300 tardes e manhãs, se refere somente ao povo judeu, tá bom? E aí, esses 2.300 tardes e manhãs continua, só falamos de 70. E aí fala que vai ser até o ungido. Quando que Jesus foi ungido? Quando ele se batiza, ele sai da água e o Espírito Santo fala com ele, e ali ele passa a ser ungido do Senhor. Mas ainda fica faltando algumas semanas, que nós vamos ver aí no decorrer desta lição. Então, na verdade, eu só contei como começa as 2.300 tardes e manhãs. Se vocês vão continuar aí, quando que ela se dá aí, quando que ela termina? Nossa, muito bom. Me fala uma coisa, que agora eu fiquei com uma dúvida. O que que a morte de Cristo e o juízo tem aí a ver, tem de ligação um com o outro? É que, na verdade, a morte de Jesus faz parte desses 2.300 tardes e manhãs. Esse período é um período profético, é um período também, ele conta a nossa história e ele vai contar como ela vai terminar. Então, na verdade, ele faz parte aí deste período do nascimento de Jesus, de quando ele foi batizado, de quando ele morreu e de quando ele vai voltar. Ah, então tem a ver com a volta de Jesus. Muito bom. Nádima, agora jogar a bomba no seu colo. Vamos lá. A gente está estudando aí sobre Daniel, né? Que ele teve também uma visão. E aí fala para a gente sobre essa visão de Daniel, a purificação do santuário. Explica um pouquinho para a gente essa questão aí dos 490 anos são cortados. Quando a gente vai estudando aí, vai surgindo, né? Alguns temas e algumas coisinhas para a gente ir estudando. Fala para a gente um pouquinho sobre isso aí. A visão de Daniel e a purificação do santuário. Começa aí com esse assunto para a gente. Voltar um pouquinho em Daniel. Daniel, a gente já viu, né, aquele menino que saiu da sua terra, mas que foi fiel, trabalhador para Deus, ele tinha um contato íntimo com o Senhor. E Deus deu uma visão para ele. E essa visão a Ivete acabou de contar para nós. Até 2.300 tardes e manhãs o santuário vai ser purificado. E ele ficou assim: não estou entendendo. Como que é isso? Isso o perturbou tanto, 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 que eu vou ler aqui o texto que fala para a gente, que é Daniel 9:23. Eu vou ler o 22 e o 23, que diz assim, ó: ele se pôs diante de mim, e disse, que é o anjo, né? Vou ler desde o comecinho, tá? Enquanto eu derramava meu coração, confessando o meu pecado e o pecado do meu povo, Israel, orava e apresentava toda a minha vida diante do Eterno e intercedia pelo santo nome do meu Deus. Enquanto eu estava mergulhado na oração, Gabriel, o ser semelhante a um homem, aquele que eu tinha visto numa visão anterior, aproximou-se de mim, voando como uma ave, na hora da adoração da noite. Ele se pôs diante de mim e disse: Daniel, vim esclarecer as coisas. Ai, mas eu fico apaixonada. Então, vamos lá. Daniel estava orando, clamando a Deus, lavando a sua alma, pedindo perdão pelos seus pecados. Enquanto ele falava, porque ele queria entender que profecia é essa, porque Deus estava dando para ele, não falou assim, ó, eu estou te mostrando um negócio e só escreve aí. Não, o anjo já falou, ó, presta atenção, entende isso, estuda isso. Mas ele não estava entendendo. Então, nesta hora que ele se curvou diante de Deus e lavou a alma, o anjo veio. É uma rapidez incrível para sair de lá do trono de Deus e vir até aqui. E daí esse anjo fala com ele. E ele se pôs diante de mim e disse: Daniel, vim esclarecer as coisas. Assim que você começou sua oração, a resposta foi dada. E agora estou aqui para entregá-la.
Você é muito amado. Olha que lindo. Por isso, ouça com cuidado para entender o significado da revelação. 70 semanas estão decretadas para o meu povo e a sua santa cidade, como forma de conter a rebelião, dar fim ao pecado, arrancar o crime pela raiz, estabelecer a justiça para sempre, cumprir a profecia e ungir o altar do Altíssimo. Aqui está o que você precisa entender. Desde o momento em que a ordem for dada para a reconstrução, até a vinda do líder ungido, haverá 70 semanas. Vou parar aqui, não dá para a gente, é assim, é lógico que todo mundo vai ter que estudar bastante isso. Por quê? Deus deu as datas, tem um calendário. Vai começar uma profecia e ela tem 2.300 tardes e manhã. Cada dia eu te dou por 1 ano. Então, são 2.300 anos. Dentro desse tempo, tem 70 semanas que são especiais, que é o tempo para o povo de Israel, o povo judeu, entrar no arrependimento. Só que a última semana, ela traz todo o aspecto da vida de Jesus, que na metade tudo queria acontecer. Eu acho isso incrível, porque assim, tudo que vai acontecer foi revelado. Está na profecia, mas a gente precisa estudar, porque se você só lê assim, 2.300 tardes e manhãs, aí fica estranho. 70 semanas, quantos dias são 70 semanas? 490 dias. 490 dias, quando você vai lá na Bíblia, em Ezequiel 4:6, ou Números 14:34, vai te dizer, cada dia te dou por 1 ano. Então, são 490 anos, dentro dos 2.300 anos. Mas ele já está apontando exatamente a vinda do ungido, a vinda de Jesus nesse período. Por que tudo isso? Todo esse cuidado? Para a gente entender que o que Deus fala acontece, é cumprido. E isso está acontecendo sim. Então, nós temos que ver que tem uma profecia temporal dentro de uma outra profecia, para eles entenderem, olha, quando chegar, vai reconstruir Jerusalém, foi dada essa ordem, já começa a contar esses anos, que vão ser os 490 anos. E daí, dentro desta última semana, seria a morte de Jesus, que já estava prevista na profecia. Então, pense em Daniel. Ele ainda colocava a mão na ovelhinha cada vez que ela morria. Não é igual a gente aqui que já sabe de tudo o que aconteceu. Então, ele já teve uma visão antecipada de tudo que estaria acontecendo. Por isso que, desbaratinou o cérebro, assim, nossa, tudo isso que eu estou vendo, tudo isso que vai acontecer. Então, depois dessas 70 semanas, né, o que iria acontecer nessas semanas, a chegada do Messias, o batismo dele, que foi a unção, depois a sua morte e, na sequência, a sua ascensão. Por que isso é importante, que a gente precisa estudar? Que a gente está falando de juízo, e tudo isso aponta para o final. E nós temos que nos apegar a essas grandes certezas, esses grandes marcos históricos, para a gente entender que já aconteceram muitas coisas e que nós estamos inseridos nessa verdade para a gente ter calma e paz no coração, para só aceitar. Que lindo. Isso mesmo. Ai, me surgiu aqui o pensamento. Quando eu chegar no céu, eu quero perguntar para Daniel. Nossa, deve ter sido assim algo realmente muito intenso, né? A Nadima me fez pensar em algo que eu não tinha ainda tido esse insight. Ele ainda matava o cordeirinho lá, ainda colocava, ainda degolava o cordeirinho. Então, assim, saber que ia vir o Messias, ele recebeu essa notícia, e ainda que gente, ele recebeu, assim, a história por completa. Imagina como não deve ter sido assim intenso, né, esse momento ali para Daniel. Deve ter sido muito legal. É, então agora a gente Débora, entendeu. desde Adão, o Messias era esperado. Todos eles esperavam e queriam ver o Messias, porque todos queriam a redenção, todos queriam voltar para o Éden restaurado.
Então, é essa crença que nós temos hoje. Nós também queremos, nós esperamos esse Messias. Não o bebezinho, não aquele que já morreu. Nós esperamos o rei. Amém. Isso mesmo. Então, isso mostra como é importante a gente entender o porquê que tem essas 70 semanas, os 490 anos que são cortados, no meio dessa profecia aí dos 2.300 tardes e manhãs, né? Ô, Então, acho Débora, que ficou claro. eu acho que é também muito importante a gente notar como esse insight da Nadja foi fantástico, né? Ele ainda matava o cordeirinho, eu também nunca tinha pensado sobre isso. É, quantos anos antes Deus já havia profetizado que haveria de acontecer? É para a gente ter a certeza de que a Bíblia não falha. Tudo que foi profetizado aconteceu como estava escrito. Ela Então, confirma os fatos, né? exatamente. Então, com o Apocalipse não vai ser diferente, né? Muito legal. Exato. Karina, conta pra Vamos gente aí. fechar. Vamos fazer. Agora, mas Ai, tem uma gente, ó, coisa, aí fizemos. que a gente ainda não falou e que você vai falar. Eu vou falar, Que né? é Esse ficou sobre o grande esse. finado. Fala pra gente aí sobre esse grande finale aí, dessa, Ó, do 1844, o que que acontece, o que que tem a ver a profecia com esse ano, quando que começou a contagem, né, dos 2.300 tardes e manhãs, que a Ivete já falou, e aí quando termina, e fala um pouquinho pra gente sobre isso aí. gente, aí tivemos toda essa caminhada histórica e Débora, né, falou que quer ver Daniel. Eu já quero encontrar com o João antes de Daniel. Eu tenho aí meus personagens específicos, né? O Eu primeiro tenho, filho, Jesus. sempre aparece algum, né? Eu tenho uma lista deles, mas É isso. daí eu chego em João e quando fala assim, ai, João viu a cidade e as maravilhas e os santos, e você sabe que eu quero estar naquele coro maravilhoso. Eu não canto aqui na terra eu dublo. Lá no céu eu vou cantar lindamente para honra e glória de Deus. E aí, gente, toda essa linha histórica que as meninas fizeram, você tem que. O que a Nádia falou é muito importante. A gente tem que e a Ivete, estudar as profecias. Lógico que eu sempre venho aqui com a questão das matemáticas exatas e tudo. Lá na Bíblia não vai ter escrito exatamente esse marco histórico 1844. Lá na Bíblia vão ter os eventos, igual a Ivete falou, a construção de Jerusalém, e aí vem os fatos seguintes, e vem as contagens dos tempos, e Daniel e João foram recebendo, e eles são complementares. E aqui no finalzinho desse estudo proposto para hoje, a gente chega num marco profético, que é o ano de 1844. Como é que se chegou nesse ano lá? Esse ano se chegou assim, ó, eu vou ler aqui para eu ser fidedigna ao que a gente, enquanto mensagem bíblica, enquanto mensagem também revelada aos profetas de Deus neste tempo, no nosso tempo, né? E uma dessas profetas importantes que vale a pena a gente ler os estudos e os escritos dela, ela se chama Ellen White. Ela traz também uma complementação aí de que se a gente estabelece esse marco aí de 457 anos antes de Cristo, como o início dessa contagem de 2.300 tardes e manhãs, né, e faz essa conta matemática com todos os eventos históricos, a gente chega aí nessa contagem toda a 1844. E o que tem a ver 1844 com o final, com os dias de hoje? 1844, no estudo das profecias, tem um evento importantíssimo, que é a saída de Jesus. Por isso que Ivete começou contando tudo o que era o santuário terrestre, como é que ele era dividido, os compartimentos, de maneira muito simplória, como ela disse, né? No sentido de resumida aqui para nós. Aqui diz, gente, que em 1844, contando aí todos os eventos e tudo, Jesus, ele sai do lugar santo, lá, celestial, e ele vai ao lugar santíssimo, como Ivete trouxe aí a questão, que era a chegada ali junto à Arca da Aliança, que significava o quê? A presença de Deus. E sabe o que Jesus vai fazer lá, que eu queria trazer como ponto alto para a gente terminar?
ele vai apresentar o sacrifício. E sabe que sacrifício é esse? É ele próprio. 1844 é onde Jesus chega à presença de Deus, se apresentando em sacrifício vivo por mim e por você. E ali Carinha, se dá um... deixa eu só falar, Pois não. eu falei de uma data que o dia da expiação era sempre no 10º dia do 7º mês do calendário judeu. Você ia até fazer um link, você falou, guarda aí. Isso, passando para o calendário gregoriano, seria 22 de outubro. 22 Por de isso que outubro. chegamos a essa data, 22 de outubro de 1844. É mesmo. E eu fiquei com esse gostinho aí lá na sua fala, que eu falei, ela vai falar de 20... Perfeito. E aí a gente chega no que eu estou falando para vocês agora. Trazendo lá do judeu para o gregoriano, 22 de outubro, o ano 1844, dado todos os eventos históricos e os acontecimentos da contagem decrescente a crescente, a gente tem que fazer toda essa leitura, e aí a gente chega nesse momento especialíssimo, que é Jesus saindo do santo para o santíssimo, se apresentando na presença de Deus como nosso sacrifício. Ele fala, Pai, aqui estou eu, morri na cruz por Ivete, por Karina, por Débora, por Nádima. E agora, Pai, começou o juízo investigativo. A gente vai olhar para tudo que elas fizeram, mas eu quero lhe dizer que meu sangue está aqui para lavar os pecados, para purificar os pecados dos teus filhos, dos meus irmãos, dos teus filhos. Esse é um marco importantíssimo. E o que está acontecendo agora, meu povo? O que está acontecendo lá, meninas? O juízo investigativo. O que é hora? É hora de medo? É hora da gente ficar apavorado? A mensagem final aqui pra gente, sabe qual que é? É hora da gente, igualzinho o povo fazia lá no Antigo Testamento, é hora da gente se humilhar, confessar. Travou. Karina travou aí. Mas vamos lá. É o que ela estava dizendo, né? É hora da gente se humilhar perante Deus e confessar os nossos pecados. Aí, gente, é muito lindo quando a gente vê que tudo isso é uma demonstração do caráter maravilhoso de Cristo, do caráter de Deus. Então, ali está falando sobre a hora do seu juízo, está falando da hora do juízo de Deus, né? Que Deus está sendo julgado também, o caráter de Deus. E como acho que a Ivete comentou na outra semana, que não é sobre a minha atitude, é sobre o amor de Deus, não é sobre a minha maldade, é sobre a bondade de Deus, Ô, né? Débora, eu também diria assim, tem como um Deus que deu seu único filho para morrer por nós ser um juiz tirano? Ser um Deus tirano? Não combina, né? Deus, a sua Não tem. essência é amor, então não há o que temer. Não há. E assim, olha, como nós estudamos, é muito importante a gente entender as profecias bíblicas, entender que esses 2.300 dias aí que é falado, o tempo do fim, ele vem para nos mostrar que Deus cumpre o que ele fala. Ele nos revelou tudo, como a gente já comentou aí. Jesus veio, nasceu, viveu, morreu por nós. Todos os tempos, tudo que foi falado na profecia tem se cumprido. E o que falta agora? Falta a volta de Cristo. E aonde vai ser ali a revelação final do caráter maravilhoso de Jesus, do caráter de Deus. E é muito importante nós entendermos isso, porque nós entendendo, quando nós compreendemos a importância da purificação do santuário nos nossos dias, que nós estamos vivendo os últimos dias, então a gente já sabe que não tem mais nada depois disso. A gente já sabe que dentro dessa profecia está no finalzinho e Jesus já está voltando. Isso é muito bom e que isso sirva ali de motivação para nós nos entregarmos e buscarmos a presença do Senhor. Karina, você faz uma breve oração para a gente? Aproveitar que você voltou. Eu caí, mas não foi no juízo investigativo, não.
Ai, obrigada, meninas. Desculpa a conexão aqui, mas acredito que vocês tenham feito aí o Fizemos. juntar aí da mensagem, né? Querido Deus, agradecemos imensamente as revelações bíblicas que vêm para nos acalmar e não para nos trazer desespero, porque através das revelações nós temos a certeza de que o teu querer se cumpriu e se cumprirá em todo o tempo da história. Amém. Pedimos que o Senhor nos acompanhe, nos ajude nessa preparação diária e que a cada dia teu Espírito reacenda em nós a vontade de muito em breve receber Jesus nas nuvens para herdarmos as mansões celestiais e a vida eterna ao teu lado. Obrigada Amém. pelo sacrifício de Jesus na cruz, obrigada por teu amor e que nós possamos uns aos outros nos ajudarmos na caminhada cristã. Amém. Nos abençoe os nossos familiares, os nossos queridos, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Meninas, um prazer maravilhoso poder participar desse momento com vocês. Foi muito bom. Desse tema tão atual, né? Tão atual, realmente. Desde Daniel lá Histórico e atual. Agora. Um beijo, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau. Obrigada. Esta terra é passageira, a vida